O alimento nas religiões. Nessa aula você vai conhecer alguns alimentos considerados sagrados em diferentes culturas, tradições e expressões religiosas. Nas religiões, o alimento não serve só para matar a fome do corpo, mas também para relembrar as orientações da religião e estimular o que está dentro de nós para que sejamos melhores. Vamos conhecer os alimentos sagrados. Cristianismo. No cristianismo temos o pão e o vinho. Para o cristianismo, o pão e o vinho significam o corpo e o sangue de Cristo. O pão e o vinho simbolizam a vida, a renovação, a prosperidade, a humildade e o sacrifício. Alimento proibido no cristianismo. Na Igreja Católica, a restrição alimentar acontece num período específico, a Quaresma. Na quarta-feira de cinzas e nas sextas-feiras que precedem a Páscoa, recomenda-se que os fiéis se abstenham de carne bovina. Islamismo. O sur é uma das práticas que os muçulmanos fazem antes do jejum, durante o mês sagrado do Ramadã, e também quando jejuam outros dias voluntariamente. Consiste em acordar ao final da madrugada para fazer uma refeição antes do jejum. Para o islamismo, o alimento proibido são chamados de haram, que são eles, suínos e cães, pois são animais impuros que não podem ser purificados por qualquer meio que seja. Portanto, comê-los ou utilizar qualquer derivado deles é proibido. Judaísmo. No judaísmo, o pão asmo é um tipo de pão assado sem fermento. Sua origem remota à época da saída dos judeus, que eram escravos do Egito. Ele simboliza liberdade e redenção. Alimentos proibidos para o judaísmo. Os mamíferos permitidos precisam ruminar e ter unhas fendidas. Isso exclui principalmente os porcos que não ruminam e os camelos. Além disso, nenhum réptil anfíbio. Queridos alunos, nessa aula vimos os alimentos que são considerados sagrados para cada religião. Na próxima aula daremos continuidade ao tema, descobrindo outros alimentos considerados sagrados e o seu simbolismo. Nessa aula, vamos estudar os alimentos para as religiões indígenas, de matriz africana e do budismo. Para os índios, o alimento sagrado é o milho. Conta a lenda que em uma época de pouco alimento, o espírito lutou contra 2 grandes guerreiros da tribo e um deles faleceu. No local onde foi enterrado surgiu o milho e acabou com a fome da população. Os alimentos proibidos variam de acordo com cada comunidade indígena. Os índios Caigangue não comem tamanduá. Os índios Xiri do Pará não comem o jaú. O que impede os índios de consumir carne de algum animal são as lendas que contam de determinado ser que já foi um humano. Religião de matriz africana. O acarajé é prato típico da Bahia. É um alimento sagrado no candomblé e são ofertas ao orixá e a Ansã. Para o candomblé, recomenda-se não comer caranguejo, jaca, berinjela, alguns tipos de marisco, raia pintada. Para a Umbanda, recomenda-se não ingerir mel de abelha, quiabo, abóbora e dendê, para não contrair as energias dos orixás. No budismo, há a tradição de manter um altar com a imagem de Buda e oferecer alimentos. Essa prática consiste em oferta aos espíritos famintos de comida e bebida, para que se tornem satisfeitos e se despertem à prática aos ensinamentos de Buda. Não há leis que proíbam ou permitam alimentos. A conduta alimentar varia entre as vertentes budistas. Há desde grupos que comem carne, peixe, ovos e até budistas vegetarianos,
que não consomem produtos de animais pelo princípio de não causar dano a outras vidas. Nessa aula, vimos os alimentos sagrados e proibidos para algumas religiões, e o que devemos ter sempre em mente é que temos que respeitar toda e qualquer religião ou crença. O respeito é a base de tudo.